Nós estamos hoje aqui em mais um Papo Fácil. Hoje eu estou com o Marcelo Tostes, ele é fundador do escritório de advocacia Marcelo Tostes. Puxa vida, muito obrigado, nós podemos ter essa conversa. São tempos complicados, tempos difíceis, mas puxa vida, tem história interessante para a gente contar, não é isso, Marcelo? É isso aí, Xandó. Tempo de pandemia, né? Aprendendo a viver essa nova fase, entender como é que é isso tudo, né? Esse relacionamento nosso agora por videoconferência, deixar de viajar para fazer uma reunião, mas eu acho que esse ano de 2020 foi um ano de grande aprendizado para todos nós, né? Independente da área que cada um trabalha, foi um ano sensacional do aprendizado. Claro que com todos os problemas da doença, das mortes, né, que a gente tem que nos preocupar, mas foi um ano de grande aprendizado. Com certeza, para todos. Agora, conta para quem está nos assistindo a origem, né, do escritório, até a origem de como você o criou, porque é uma história interessante e explica também, de uma certa maneira, o caminho pelo qual você acabou enveredando, que é realmente trazer muita tecnologia no dia a dia da advocacia, né? Xandó, eu faço muitas palestras. Ano passado fiz mais de 40 palestras, quase que uma por semana, né, falando um pouquinho de tecnologia e direito. E essa minha história, ela está muito vinculada a isso, a tecnologia e direito. Né? Logo quando montei o escritório sozinho, em 99, ou seja, há 20 anos, há um pouco mais de 20 anos, fui dar aula de direito virtual na Faculdade Milton Campos. Foi a segunda faculdade do Brasil a colocar essa matéria no curso de Direito. E o que essa matéria se propunha? Né? A tirar as dúvidas de como eram os relacionamentos no dia a dia no mundo virtual. Então, o que era crime virtual? Se um contrato poderia ser celebrado por meios virtuais ou não? As dúvidas eram muito básicas, se a gente for pensar hoje, né? Mas então, essa cadeira de direito virtual me trouxe grande conhecimento e grande curiosidade sobre tecnologia. A tecnologia, eu falo que a gente aprende no dia a dia. Hoje você está aprendendo, já é outra coisa completamente diferente. Então, se a gente não estiver muito ligado nos acontecimentos atuais, a gente não consegue falar de tecnologia de uma maneira interessante e atual, né? Com certeza. Agora, essa sua introdução, esse seu desenvolvimento pessoal até nessa área de tecnologia e direito, te ajudou a lidar com uma transformação que vem acontecendo no próprio mundo, que é o direito digital. Então, assim, para quem está nos vendo, conceitua um pouco do que se trata. Quando a gente fala em direito digital, o que a gente está querendo dizer? É automação? É uso de informação? Enfim, vamos conceituar isso um pouco, porque exatamente é onde você está, a sua empresa está atuando de uma forma bastante forte, não é isso? A gente tem os dois lados, né? A gente tem tanto a utilização da tecnologia pelos escritórios e pelo judiciário, como, por exemplo, o processo eletrônico, que é uma revolução completa, né, de mais de 200 anos, aí, 150 anos de processo físico no papel, onde todos nós, eu inclusive aprendi a advogar no papel, e todos os nossos ministros, hoje o Supremo também. Hoje a gente tem os processos eletrônicos, e foi muito interessante que em 99 eu fiz uma palestra no STJ falando sobre o processo virtual. E os ministros se assustaram, né? Mas como assim? Não vai ter mais papel? Eu falava, olha, a gente vai ter tudo eletrônico. E hoje, 20 anos depois, já é uma grande realidade. Então, nós temos essa área da tecnologia aplicada ao direito como uma ferramenta. E a gente tem, de outro lado, uma área do direito que cuida exclusivamente dessas relações virtuais. Então, onde a gente fala do Big Data, né, dos contratos virtuais, das assinaturas eletrônicas. Então, isso tudo virou uma nova área do direito, bastante interessante, bastante confusa para aqueles, né, que não têm uma intimidade muito grande com essa área da tecnologia, mas, por outro lado, uma área muito promissora para aqueles que estão se formando agora. Né, para aqueles que têm atuação no mundo da tecnologia, é uma área muito promissora.
É. Não, porque as relações pessoa a pessoa, pessoa empresa, empresa empresa, elas parecem que não mudaram muito. Mas na verdade existem situações, você me explicava há pouco, e que um determinado incidente, né, você não sabe se aquilo pode ser um incidente, um estelionato, vai, por exemplo, tratar que aconteceu no meio eletrônico, ele é tratado igual do meio físico, do meio normal. Então surgem dúvidas, e essas dúvidas todas são legislações que estão sendo criadas e os escritórios estão incorporando, ajudando com isso tudo, não é isso? É isso mesmo, Xandó. Principalmente na área da tecnologia, o que a gente percebe é que a legislação ela vem após a prática. Ou seja, a gente passa a ver a prática funcionando e depois a gente vem com uma legislação e regula ou regulamenta aquela atividade ou aquela situação. Né? No caso dos crimes virtuais, quando começou a acontecer lá na final da década de 90, ainda com a internet de escada, se questionava muito se teria necessidade de uma legislação específica para a punibilidade desses crimes no ambiente virtual, e o que a gente percebeu é que não, que os tribunais entenderam que a legislação tradicional ela poderia ser aplicada tanto no mundo real quanto no mundo virtual. Isso já está pacificado, né? Mas com relação aos contratos que são celebrados no meio virtual, a gente teve que foi necessário algum tipo de regulamentação diferente. Não, inclusive, eu tive a oportunidade de, muitos anos atrás, conversar com um jornalista e um advogado. A gente até discutiu sobre aquela famosa lei, a 12737, a lei que trouxe a norma, ajudou a regulamentar, foi um primeiro passo, mas de lá para cá, quantas coisas novas ou situações novas aconteceram, né, que justificam evoluções, progressos nessa área. E você tem que estar absolutamente a par disso tudo para lidar com as situações das pessoas e as empresas que você atende. Olha que interessante, Xandó. Você pega, por exemplo, uma obra de arte desenvolvida por um artista. Ninguém tem dúvida lá que, com relação à lei de direitos autorais, ele tem a autoria daquela obra. E quando uma obra de arte ela for desenvolvida por um sistema de computador, quem é o autor dessa obra? Tem autor? Não tem autor? Autor foi aquele cara que fez o programa. Então, será que a gente vai ter Picassos computadores daqui a alguns anos? Né? E essa obra vai ser protegida, não vai ser protegida? Ela pode ser reproduzida ou não? Então, são questionamentos realmente da vida moderna que nós precisamos de responder. Né? E os nossos legisladores vão ter que se preocupar com isso em pouco tempo. Não, olha, eu admiro a sua, como que eu vou dizer, a sua dedicação a esse meio, porque problemas incríveis estão surgindo, né? Só a título de ilustração, quase que uma alegoria, você pega o caso dos carros autônomos, né? Se um carro autônomo atropelar e machucar uma pessoa, quem é que vai ser processado? O fabricante do carro, o dono do carro ou o autor do software? Quer dizer, surgem discussões de amplo espectro, né? Há um ano e meio atrás, eu participei de uma conferência em Lisboa, aliás, no Porto, e esse foi um dos temas. Né? Então, hoje a gente já tem navios autônomos, a gente já tem os carros autônomos, qual é a responsabilidade dos fabricantes? Então, isso são questionamentos muito importantes para que a gente possa esclarecer e dar segurança jurídica tanto aos fabricantes quanto aos desenvolvedores de softwares e até mesmo aos proprietários, né? Você imagina, se um software é atualizado sem a concordância do proprietário, né, e ele sem conhecimento passa a dirigir o seu carro lá autônomo, né, ou está dentro do seu carro, e ele comete algum tipo de inovação que ele não conhecia, como é que fica essa questão da responsabilidade? Então, é um assunto de extrema importância. Nós vamos ter que nos adequar a essas inovações aí da tecnologia.
Com certeza. Bom, o nosso tempo infelizmente não é tão grande, mas tem alguns assuntos que eu não posso deixar de te perguntar, até porque você já me adiantou um pouquinho. Fala um pouco sobre o uso da inteligência artificial no direito, porque é um dos tópicos eu estou entendendo que você também vem utilizando ou vem estudando, e existem dois lados, né? Como é que é essa história? Inteligência artificial, eu acho que ela vai ser, em pouco tempo, ela vai estar presente em nas principais áreas do nosso dia a dia. Na área médica, por exemplo, né, a gente já tem aí diversos softwares de inteligência, diversos sistemas de inteligência artificial que conseguem resolver muito melhor que o ser humano diagnósticos e numa rapidez tremenda. Na área jurídica também, Xandó, não vai ser diferente. Estive no Canadá ano passado, um dos países mais avançados na área de inteligência artificial, como também nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, fiquei impressionado como é que os sistemas de inteligência artificial já conseguem dar soluções ou até mesmo contestar ações de direito de família. Ou seja, nós não estamos falando mais de uma área do direito que, por exemplo, uma batida na traseira. 99% dos casos, a gente já sabe que o culpado é aquele que bate atrás, né? Não, os sistemas de inteligência artificial estão conseguindo fazer defesas ou até mesmo julgamentos de situações únicas, de situações bastante inovadoras ou diferentes daquilo que a gente tem no dia a dia da advocacia. Eu acho que com isso, com a inteligência artificial atuando cada vez mais forte também na área jurídica, nós teremos decisões mais uniformes. E como nós teremos decisões mais uniformes, né, eu espero que as partes e os advogados utilizem de métodos alternativos para a solução do direito. Porque quando a gente fala que o judiciário brasileiro tem mais de 100 milhões de ações, os grandes culpados por isso são os próprios advogados. Então, nós temos que desafogar o judiciário para quê? Para que o judiciário consiga atender aquilo que, de fato, é importante para a população. E se a gente levar essas ações mais simples para uma solução através de uma mediação, por exemplo, com certeza nós teremos julgamentos mais interessantes dentro do nosso judiciário. Não, você comentava comigo que o Brasil é o país que mais tem ações judiciais no mundo, né? Se eu não me engano, o que o Brasil tem, o resto do mundo tem, ou coisa parecida, o que é uma loucura, né? E o que também eu entendo que a própria inteligência artificial também pode ajudar, não só no lado do julgamento, mas os escritórios a compor uma primeira peça de defesa, ou até a defesa pronta, enfim. É fascinante isso, aonde que pode chegar, e quem sabe diminuir um pouco essa litigiosidade que existe hoje em dia e caminhar mais para o lado da mediação, como você falou. Tem que desafogar esse sistema, o sistema está abarrotado, né? Exatamente. E levando, acho que é muito importante deixar claro que, na verdade, o sistema de inteligência artificial, quando ele for usado para os julgamentos, ele não vai tirar o poder do magistrado em ter a sua própria decisão. Ele simplesmente vai ser uma ferramenta que, junto com todo o conhecimento do magistrado, vai agilizar o julgamento das causas mais simples, vamos falar assim, no primeiro momento. Então, eu acho que a gente só tem a ganhar com a utilização de sistemas de inteligência artificial, tanto no judiciário quanto dentro dos escritórios de advocacia. Com certeza. Agora, a sua empresa tem 20 anos, um número grande, mais de 500 colaboradores, e eu fiquei surpreso de ver que uma das áreas que a empresa tem é desenvolvimento de software. Então vocês estão aí criando soluções para ajudar nessa área? Conta um pouquinho sobre isso. Exatamente. Na verdade, o nosso objetivo é criar softwares ou sistemas de ajuda aos advogados e, principalmente, às empresas, para que a gente diminua o volume de ações das empresas. Então, eu não tenho, como grande parte dos advogados, o interesse em ter cada vez mais processos. O que nós queremos é, cada vez mais, resolver os conflitos sem a intermediação ou sem a participação do Poder Judiciário. Visando sempre num custo menor para as empresas e numa solução mais rápida para os consumidores,
ou para as pessoas que buscam o judiciário. Eu acho que assim a gente atua, a gente exerce o papel real do advogado na solução de conflitos, ao invés de ser um advogado litigante. Embora as faculdades de direito precisam se atualizar, né? Deixar de formar advogados litigantes para formar advogados que visem a solução dos conflitos. Com certeza. Agora, existe um assunto que eu não posso deixar de te perguntar, porque a gente está vivendo, inclusive nesse presente momento, uma ocasião de decisão, que é sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, que é um assunto, que também sou profissional de TI, a gente está acompanhando isso tão de perto, porque é um assunto que ele não é só técnico, ele não é só jurídico, ele é multidisciplinar técnico-jurídico, e que existem empresas que ainda não estão devidamente prontas ou não estão aptas. Então faz um panorama da tua visão sobre a situação da Lei Geral de Proteção de Dados, incluindo eventuais punições, enfim, de uma forma breve, porque eu sei que é uma das especialidades do seu escritório é trabalhar nesse assunto com as empresas clientes. Então, Xandó, a Lei Geral de Proteção de Dados, conhecida como LGPD, ela pode ser que entre em vigor essa semana. E por que eu falo pode ser? Porque teve uma medida provisória prorrogando a entrada em vigor, embora essa lei já exista desde 2018. Então, eu acho interessante no Brasil o seguinte: a lei está em vigor desde 2018. Para que a gente precisa de adiar essa lei, a entrada em vigor dela? Todos os anos, na época do imposto de renda, as pessoas ficam acreditando que o governo vai editar alguma norma para prorrogar a entrega do imposto de renda. A gente já sabe que é final de abril, mas fica sempre com a expectativa que pode ser adiado, né? Então, essa é uma questão de cultura do brasileiro, sempre adiar aquilo que já está previsto anteriormente. Então, a gente está numa semana muito interessante, que amanhã a Câmara deve votar essa medida provisória para verificar se vai adiar ou não a entrada em vigor da LGPD. O relator ele é contra a ampliação do prazo, né? Ou seja, para ele a lei deve entrar em vigor agora, até mesmo porque nesse período de pandemia, e eu concordo com isso, concordo com o relator, nesse período de pandemia as pessoas estão utilizando muito mais a internet. Então, os seus dados estão muito mais suscetíveis de serem utilizados pelas empresas também. Ou seja, precisamos de uma proteção de dados imediata. Então, essa semana, amanhã, a Câmara deve votar. Se tudo correr bem, na quarta-feira, o Senado também deve votar. E, então, essa semana mesmo, saberemos se a nossa LGPD vai ser prorrogada ou não. Não, isso é bastante importante, até porque as empresas que não estiverem em conformidade ou agindo de acordo com a lei, ou porque deixam vazar informação, ou porque usam de maneira indevida, há penalidades previstas na lei que são bastante sensíveis, né? Fala um pouquinho sobre isso. Então, as punições, segundo a nossa LGPD, elas podem chegar de 2% do faturamento a 50 milhões de reais. Meu Deus. E essa é uma preocupação que não atinge apenas as grandes empresas, seguradoras, empresas de cartões de créditos, bancos. Não, ela atinge desde das clínicas médicas até as padarias, todos os pequenos comerciantes, todas aquelas empresas que tiverem dados, elas deverão tomar todos os cuidados no sentido de preservar os dados de seus consumidores ou de terceiros, tanto os consumidores quanto os fornecedores. Qualquer tipo de dado deve ser preservado. Esse é o objetivo da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, eu costumo falar, Xandó, que a gente sempre teve muito acostumado, né, de chegar no médico, preencher umas fichas gigantescas, né, data de nascimento, endereço, tipo sanguíneo, até que para o médico isso faz todo sentido. Mas
grau de escolaridade. Me fala qual a importância do seu médico saber qual que é o seu grau de escolaridade. Nenhum, mas sempre teve nas fichas ali, né? Então, as pessoas agora, as empresas, elas vão tomar mais cuidado e elas só vão perguntar aquilo que, de fato, seja essencial para ter aqueles dados mínimos dos seus consumidores ou dos seus prestadores de serviço, né? Dados desnecessários, a cuidar desses dados desnecessários vai custar muito caro para essas empresas. Então, certamente, a gente vai ser menos demandado a preencher aquelas fichas gigantescas. Para a gente encerrar, que o nosso tempo... O assunto eu acho tão interessante, que o tempo voou, eu nem percebi. Mas você me contou que até já existe, já está previsto aí no mercado um possível seguro para as empresas que não consigam entrar em conformidade, tem algum tipo de incidente. Agora, o bom mesmo é estar em conformidade, né? Vai pagar um seguro de uma coisa, então faz a lição de casa e fica com a lição feita. São cyberseguros, né? É aquilo tudo que é relacionado a dados, às relações na internet. Esse cyberseguro ele é bastante amplo. Mas o que eu acho é que as empresas precisam, independente da data em que se for adiado ou não a entrada em vigor da LGPD, as empresas precisam se preocupar através de consultorias jurídicas sérias e que, de fato, conheçam do assunto. As empresas precisam cuidar de implementar isso de imediato, não deixar para depois. Primeiro, porque isso demonstra transparência, depois é uma própria segurança para a empresa, é uma mudança de cultura interna, ou seja, a empresa vai ser vista de uma maneira diferente. É importantíssimo que as empresas se adequem o quanto antes à Lei Geral de Proteção de Dados, não só para defender os dados de terceiros, mas também para cuidar de uma maneira diferente dos seus próprios dados. Essa vai ser realmente uma preocupação nova do nosso século, né? Os dados vai passar a ser mais importante do que a contagem de estoque, sempre foi tão importante para as empresas, né? A gente está tendo essa mudança gigantesca de cultura, né? O que é mais importante? Contar fisicamente o que a gente tem em estoque ou os nossos dados? Hoje, empresas que não têm estoque têm valor muito maior por ter o quê? Muitos dados. E por isso que a gente tem, então, uma lei tão importante de proteção de dados. Essa é a figura principal da nossa nova lei. Perfeito. Puxa vida, Marcelo, foi uma satisfação. Bom, você falou em aula para o STJ, tive uma aula com você agora, eu não sou nenhum ministro do STJ, mas você deu uma aula sobre o assunto, eu te agradeço muito. Eu não vou com frequência para Belo Horizonte, que é onde você se encontra, não é isso? Mas quem sabe, se um dia eu estiver por aí, eu e você em São Paulo, a gente toma um café presencial, te ofereço um café, vou tomar um café com você, com pão de queijo e queijo Minas, combinado? Combinado, vamos fazer o seguinte... Você leva o café e eu levo o pão de queijo. Com certeza vai ser um grande prazer, passando aí dessa pandemia, a gente poder encontrar, tomar um café e comer um pãozinho de queijo. Passa a semana toda, embora seja mineiro doente, né? Gosto do pão de queijo, gosto da roça, gosto do cavalo, mas estou sempre em São Paulo, né? A minha cidade de trabalho é São Paulo. Foi um prazer muito grande então a gente vai... estar aqui com você e poder participar do seu programa, que eu acho que é fantástico. Puxa vida, muito obrigado mesmo. Já estamos combinados, assim que acabar essa situação sanitária nefasta, a gente vai se encontrar e vamos continuar esse papo. Muito obrigado mesmo. Esse foi mais um Papo Fácil com o Marcelo Tostes, fundador da empresa que leva o seu próprio nome. Permaneça seguro e até a nossa próxima conversa, Marcelo. Um abraço.